Você já parou para pensar por que a manifestação quântica parece funcionar para tão poucas pessoas, mesmo entre aquelas que se dedicam intensamente a praticá-la? Existe algo oculto nesse processo, algo que quase ninguém percebe. O universo não está respondendo ao que você quer, mas ao que você já é. Essa ideia contraria o que a maioria escuta sobre lei da atração, onde dizem que basta visualizar com clareza, repetir frases positivas e manter o foco no desejo. Só que, na prática, você já deve ter percebido que isso não basta. O erro invisível está em acreditar que o desejo tem poder por si só. Ele não tem. O campo quântico não se impressiona com palavras, intenções momentâneas ou imagens criadas na mente. Ele responde à sua frequência dominante, a identidade que você sustenta no dia a dia. É como se houvesse um ímã invisível dentro de você, transmitindo sinais que organizam as possibilidades à sua volta. Se esse ímã está calibrado na escassez, não importa quantas vezes você peça por abundância, continuará atraindo experiências que confirmam a falta. E esse é o ponto que quase ninguém fala. O observador não é neutro. Quem observa carrega crenças, memórias e emoções que moldam o colapso da realidade. Sua identidade é a lente invisível que define como a energia se organiza. É por isso que tantas pessoas repetem os mesmos padrões, mesmo tentando mudar. A boa notícia é que existe um código oculto para quebrar esse ciclo, e só uma minoria descobre. Hoje, você vai entender como acessar esse código, e se esse tipo de visão ressoa com você, se inscreva no canal agora, porque aqui revelamos a verdadeira força que já existe dentro de você e que pode transformar sua realidade de forma definitiva. O que quase ninguém percebe é que a chave da manifestação quântica não está em adicionar mais esforço, mas em reconhecer que a sua identidade é o ponto de origem de tudo o que se manifesta. Parece simples demais, até óbvio, mas é justamente essa simplicidade que engana. Porque quando alguém não tem o resultado que deseja, a tendência automática é pensar: eu preciso tentar mais, repetir mais, visualizar mais. Mas quanto mais você insiste a partir da mesma identidade, mais você reforça a frequência que já está ativa. É como tentar sintonizar uma estação de rádio mudando apenas o volume. O som pode ficar mais alto, mas a música continua sendo a mesma. A verdadeira premissa é que você não manifesta o que deseja, manifesta o que você é. Isso muda tudo. Significa que antes de buscar algo fora, você precisa olhar para o campo vibracional que sustenta dentro. Desejar prosperidade enquanto se sente pequeno, inseguro ou indigno é como plantar sementes em um solo infértil. A intenção até existe, mas não encontra terreno para florescer. Por isso, tantas pessoas dizem: eu faço tudo certo e nada acontece. Não é que nada aconteça, é que a vida está respondendo com precisão à identidade invisível que está por trás do desejo. Essa perspectiva muda o jogo porque traz a responsabilidade para o nível mais profundo. Não se trata de controlar cada pensamento ou emoção isolada, mas de mudar o estado de ser, a frequência fundamental que emite sinais para o campo quântico. E é exatamente aqui que o código oculto começa a se revelar. Mas antes de chegarmos à aplicação prática, eu quero que você guarde essa ideia. Sua identidade é o ímã, e enquanto esse ímã não mudar, a realidade não muda. Para entender como a manifestação quântica realmente funciona, precisamos ir além da visão superficial e olhar para o mecanismo invisível que conecta sua identidade com o campo de possibilidades. Imagine por um momento que você é como um transmissor de rádio. Seus pensamentos, emoções e crenças não são apenas experiências internas, mas sinais emitidos para o campo. Esses sinais se combinam e formam uma frequência dominante, que é como a estação em que você está sintonizado. E assim como no rádio, você não pode ouvir uma música de jazz em uma estação de rock. A realidade que aparece é coerente com a frequência que você sustenta. Esse é o ponto em que tantas pessoas se confundem. Elas acreditam que um pensamento positivo momentâneo já muda toda a vibração.
Mas pense em uma guitarra desafinada. Não importa se o guitarrista toca uma nota bonita aqui e ali, se as cordas estão desalinhadas, a música continua soando estranha. Do mesmo modo, se sua identidade, o conjunto de memórias, emoções e crenças que você carrega, está desafinada em escassez, medo ou insegurança, a melodia que você toca no campo quântico não pode gerar abundância consistente. A física quântica nos dá uma pista clara sobre isso com o famoso efeito do observador. O que os cientistas descobriram é que as partículas subatômicas não têm uma forma definida até serem observadas. Mas o detalhe que passa despercebido é que o observador não é neutro. Ele traz consigo pressupostos, expectativas e uma forma de olhar que influencia o resultado. Quando transportamos isso para a vida, fica evidente que não é apenas o ato de observar a realidade que importa, mas a identidade do observador. É quem você está sendo que colapsa a onda em uma direção específica. A neurociência também reforça esse entendimento. Estudos mostram que cerca de 95% dos nossos pensamentos e comportamentos são programados de forma automática, vindos do subconsciente. Ou seja, mesmo que você conscientemente diga "eu quero abundância", se o seu subconsciente está impregnado de memórias de escassez, é essa frequência que será transmitida de forma contínua. Isso explica por que muitos de nós sentimos como se estivéssemos presos em um loop. A vida repete os mesmos cenários, apenas com personagens diferentes. Nós que estamos nessa jornada sabemos que não adianta apenas lutar contra o mundo externo, tentando mudar as circunstâncias. É como tentar mudar o reflexo de um espelho, alterando a imagem do lado de fora. O espelho só mostra o que está dentro. A manifestação quântica segue a mesma lógica. O campo apenas reflete a identidade que você está encarnando. Por isso, quando você muda sua frequência interna, quando você se alinha com uma identidade coerente com o que deseja, a realidade inevitavelmente se reorganiza para refletir isso. Essa é a parte contraintuitiva. Não é sobre fazer mais, é sobre ser diferente. Não é esforço, é alinhamento. E quando você compreende esse código oculto, entende por que tão poucos conseguem manifestar de verdade, porque eles ainda estão tentando mudar a realidade sem mudar a si mesmos. Muitos de nós já caímos na armadilha de acreditar que, se quisermos com mais intensidade, se repetirmos afirmações todos os dias ou se visualizarmos com mais força, a manifestação quântica finalmente vai acontecer. Mas o que ocorre na prática é justamente o contrário. Quanto mais insistimos a partir de uma identidade desalinhada, mais reforçamos a frequência que já está ativa. É como alguém que, com medo de não ser ouvido, começa a gritar, só que a mensagem continua sendo a mesma, apenas mais alta. O campo não interpreta o volume do desejo, mas a vibração silenciosa da identidade. Veja como isso se manifesta em situações reais. Alguém que deseja prosperidade, mas se sente constantemente ansioso com contas e dívidas, pode praticar visualizações de riqueza todos os dias. Porém, o que vibra de forma contínua é a identidade de quem vive na escassez. E o resultado inevitável é que mais experiências surgem para confirmar esse estado. Outro exemplo, uma pessoa que deseja um relacionamento amoroso, mas no fundo carrega a crença de que não é digna de amor. Ela pode repetir mantras, escrever listas de qualidades desejadas, mas sua energia está transmitindo rejeição. E adivinhe, o campo responde a essa frequência, trazendo de volta pessoas que reforçam exatamente aquela dor. Estudos em psicologia e neurociência mostram que o cérebro humano tende a confirmar aquilo em que já acredita, um fenômeno chamado viés de confirmação. Isso significa que, sem perceber, buscamos e interpretamos sinais que reforçam nossa identidade atual. Ou seja, a mente inconsciente trabalha contra as intenções conscientes. Esse é o motivo de tanta frustração. Acreditamos estar aplicando as técnicas certas, mas na realidade estamos apenas ampliando o mesmo padrão.
Quem já passou por isso sabe como dói ver o esforço não se converter em mudança real. E é aqui que precisamos ser sinceros. Não é falta de força de vontade, é o uso de estratégias que operam no nível errado. Enquanto não mudamos a identidade que vibra no fundo, continuaremos girando em círculos. Se você já se sentiu cansado de tentar, de fazer tudo certo e ainda assim ver pouco ou nenhum resultado, saiba que a culpa não é sua. Essa frustração não vem de falta de esforço ou dedicação, mas de uma abordagem desalinhada. A maioria de nós foi ensinado a acreditar que o caminho para mudar a realidade era repetir mais, insistir mais, acreditar mais. Só que ao fazer isso, sem mudar a frequência da identidade, acabamos apenas reforçando o mesmo estado interno. E é por isso que tanta gente vive com a sensação de estar correndo em uma esteira. Muito movimento, mas nenhum avanço real. O alívio vem quando você entende que não precisa lutar mais contra a vida. Não é questão de força, mas de alinhamento. O campo quântico responde de forma precisa à sua vibração, não à sua vontade isolada. Quando você descobre que a chave está em ser diferente, não em fazer mais, o peso começa a se dissolver. Você percebe que o problema não era você, mas a forma como aprendeu a se relacionar com a realidade. Essa consciência abre espaço para uma nova sensação, a de que a mudança é possível e que ela pode começar agora. Não importa o que você viveu até aqui, sua identidade não é um destino fixo. Ela pode ser escolhida, moldada, atualizada. E é exatamente nesse ponto que a verdadeira liberdade começa. Se essa mensagem trouxe alívio para você, eu te peço algo simples. Curta este vídeo. Porque ao fazer isso, você não apenas fortalece essa mensagem dentro de você, como também ajuda outras pessoas que estão vivendo a mesma frustração a encontrarem esse conteúdo. Juntos, criamos um campo coletivo que apoia a transformação. Agora eu quero que você faça uma pausa e olhe para dentro. Pergunte a si mesmo: qual é a identidade silenciosa que eu tenho carregado sem perceber? Será que, por trás dos meus desejos conscientes, existe um eu que ainda vibra medo, escassez ou insegurança? E se for assim, até que ponto tenho permitido que essa versão antiga continue colapsando a realidade à minha volta? Essas perguntas não pedem uma resposta imediata, mas uma escuta mais profunda. Pessoas como nós, que já despertaram para esse caminho, sabem que a transformação começa no instante em que se ousa questionar a própria base. Não se trata de buscar culpados, mas de reconhecer padrões invisíveis que até hoje conduziram nossas escolhas. Quando você olha para dentro com honestidade, sem julgamento, começa a abrir espaço para algo novo. O primeiro passo não é trocar todos os pensamentos de uma vez, mas se tornar consciente de qual estação você tem transmitido ao campo quântico. Esse simples ato de observar a si mesmo já começa a alterar a frequência. Guarde essa reflexão, porque ela é parte do código oculto que começamos a revelar lá no início. Em breve, você vai entender como essa pergunta conecta todas as peças. Agora que você já compreende que a manifestação quântica não é sobre o que você deseja, mas sobre quem você está sendo, surge a pergunta natural: como, na prática, mudar essa identidade vibracional? A resposta não está em grandes revoluções, mas em pequenos gestos consistentes que, repetidos diariamente, começam a alterar sua frequência de forma profunda. Uma dessas práticas é a observação consciente. Reserve alguns minutos por dia para perceber quais emoções dominam seu corpo. Quando você identifica, por exemplo, que está vibrando ansiedade ou escassez, esse ato de consciência já é um deslocamento da identidade automática, porque você deixa de ser apenas o padrão e começa a se tornar o observador dele. Esse movimento, aparentemente simples, já altera a qualidade da frequência que você emite ao campo. Outra prática é cultivar estados emocionais elevados intencionalmente. A neurociência mostra que quando sentimos gratidão, compaixão ou alegria de forma verdadeira,
Nosso cérebro libera substâncias que reprogramam não só a mente, mas também o corpo. E ao repetir essa experiência, o sistema nervoso começa a registrar essa nova identidade como normal. Imagine, por exemplo, acordar todos os dias e, antes de qualquer preocupação, respirar fundo e escolher conscientemente sentir gratidão. Esse pequeno hábito pode reorganizar não apenas sua energia, mas também as oportunidades que aparecem em sua vida. Uma terceira ação poderosa é alinhar sua fala cotidiana com a identidade que deseja encarnar. Palavras carregam energia. Quando você diz constantemente "eu não consigo", "isso é difícil", "eu nunca tenho sorte", está transmitindo sinais que reforçam o mesmo campo de limitação. Mas quando começa a falar de si de uma maneira nova, mesmo que ainda não tenha provas externas, você está treinando sua vibração para uma nova realidade. Muitas pessoas que acompanham este canal já começaram a aplicar essas práticas simples e têm relatado transformações reais. Não porque mudaram tudo de uma vez, mas porque escolheram ser consistentes no que parecia pequeno. O campo quântico responde à repetição coerente, não ao esforço pontual. E se você sente que esse é o seu momento de aprofundar, existe um caminho já estruturado para isso, o programa digital chamado A Trilha. Ele foi criado justamente para apoiar pessoas como você a organizar, sustentar e expandir essa nova identidade vibracional. O link está na descrição deste vídeo. Pense nele como uma extensão natural do que você começou a despertar aqui, um passo seguinte para não apenas entender, mas viver essa transformação no seu dia a dia. É importante compreender que mudar a identidade vibracional não significa viver em um estado perfeito o tempo todo. Quem está nesse caminho sabe que recaídas e falhas fazem parte do processo. Você pode acordar inspirado em um dia, sentindo sua frequência alinhada com a abundância, e no dia seguinte se perceber mergulhado em ansiedade ou insegurança. Isso não significa que você perdeu todo o progresso. Significa apenas que está treinando um novo padrão, e como qualquer treino, exige repetição e paciência. A verdadeira transformação não se mede pela ausência de erros, mas pela velocidade com que você retorna ao centro. O que antes levava semanas para ser superado, agora pode ser resolvido em horas ou até minutos, porque você aprendeu a se observar e a não se identificar completamente com o padrão antigo. É nesse retorno que está a vitória. Todos que se propõem a essa jornada passam por altos e baixos. Nós, como comunidade, precisamos lembrar que cada oscilação faz parte da integração de uma nova identidade. Não existe crescimento linear, existe movimento orgânico. E cada vez que você escolhe voltar para a frequência desejada, está reforçando seu novo campo de atração. Assim, os desafios deixam de ser obstáculos e passam a ser oportunidades para solidificar quem você está se tornando. E com o tempo, a identidade de abundância, confiança e presença deixa de ser um esforço e se torna simplesmente quem você é. Agora eu quero propor a você um gesto simples, mas profundamente simbólico. Escolha uma palavra que represente a identidade que você deseja sustentar daqui em diante. Pode ser abundância, confiança, liberdade, presença. Não importa qual seja, desde que ressoe com aquilo que você sente no coração. Escreva essa palavra nos comentários deste vídeo. Esse ato, por mais pequeno que pareça, funciona como uma âncora. Cada vez que você vê essa palavra, você lembra a si mesmo da frequência que decidiu encarnar. Lembra do mistério que deixamos aberto lá no início? A razão pela qual só uma minoria consegue manifestar de verdade é porque descobriram esse código oculto. Não é sobre querer, é sobre ser. Quando você muda a identidade do observador, todo o campo responde. Esse é o segredo que estava invisível, mas que agora está diante de você. E quando você compartilha a sua palavra nos comentários, não apenas fortalece esse código em si mesmo, como ajuda a criar um campo coletivo que sustenta a transformação de todos nós. A partir de agora, lembre-se de que você não é alguém que apenas deseja a manifestação quântica, mas alguém que vive a manifestação quântica
como identidade. Você não está correndo atrás de abundância. Você é abundância em movimento. Essa é a mudança que sustenta tudo. Deixar de agir a partir da falta e começar a existir a partir da plenitude. Quem pertence a essa comunidade sabe que a jornada não termina em um vídeo. Cada escolha diária, cada emoção cultivada e cada pensamento consciente reforçam a nova versão de você mesmo. Esse caminho não é feito de grandes saltos isolados, mas de passos constantes que, juntos, constroem uma realidade totalmente nova. Se essa visão conversa com a sua jornada, se você sente que pertence a esse espaço, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui, continuamos aprofundando esses códigos invisíveis e revelando, passo a passo, como expandir sua identidade para além das limitações. Esse é apenas o começo. A cada novo vídeo, você terá novas chaves para sustentar e expandir quem você está se tornando.